E tá feliz que o Bolsonaro perdeu, cara? Cara, feliz eu não tô porque não tem como você ficar feliz com o resultado de uma eleição onde você tem um segundo turno com Lula e Bolsonaro. É impossível. Assim, ou você é uma pessoa muito ignorante, como é o caso de muita gente, infelizmente, ou você é uma pessoa mal intencionada, né? Você é do time de algum dos dois. E não tem como estar feliz com esse resultado, cara. É impossível, né? Agora, sim, o que eu me permiti mesmo, foi o seguinte: se o Lula perdesse ou se o Bolsonaro perdesse, eu ia zoar os torcedores daqueles. Pode crer. Porque, porra, mano, dando porrada todos esses anos aí, cara. Pelo menos um lado eu tinha que dar uma zoada, né? Entendi. Não, tá certo. Ele perdeu, mas não admitiu ainda que perdeu, né? Pô, Exatamente, cara. diminuiu esse ar aí, tá frio mesmo. Essa Ô, parada. louco, se o Monark falou, bicho, aqui o negócio tá O trincando. negócio tá... E eu tô de casaco, ele tá sem nada. Mas daqui a pouco eu ponho a blusinha aqui. Não, então, cara, eu acho isso, cara. Eu acho que, infelizmente, nós temos um presidente que ele sempre envia sinais dúbios, né? O último pronunciamento dele teve um cercadinho que ele falou assim: eu quero dizer aí que tudo que for possível fazer, eu vou fazer, tá ok? E vocês podem ter certeza que as consequências aí serão sentidas. Tá, o que ele quis dizer com isso? Isso recente, depois da... Faz uns 3 dias atrás aí. Entendi. Então, pra galera que quer radicalizar, isso é claramente um sinal de radicalismo. Pra galera que quer ferrar ele, falar, olha, ele falou alguma besteira. Tipo, ele ainda tá ali dentro do falar nada com nada. Então, é um covarde. Acima de tudo, é um covarde, né? O que você acha desse papo de fraude aí que Eu acho que não tem fraude. Por que Não que tem você fraude. acha que não tem fraude? Porque eu acho o seguinte, que fraude é essa que deixa, em primeiro lugar, tantos caras do que se chama de sistema de fora. Começa por aí. Como é que é uma fraude que deixa presidente do Senado? Meu irmão, assim, vamos lá. Se você é senador, você já meio que zerou a vida, sabe? Você tem mandato de 8 anos, você tem 60 e tantos assessores, você tem um gabinete de 2 andares, você tem muita coisa. Você ser presidente do Senado, tipo, cara, se isso não for ser o sistema, eu não sei mais o que é. E o cara perde a eleição. Que urna fraudada é essa? Que urna fraudada é essa? Que em 2018 me coloca um cara como, sei lá, Bibo Nunes. Não, porque, cara, se não colocar o Bibo Nunes, as pessoas vão perceber, tá ligado? Nossa, se o Bibo Nunes não entrar, pô, não tem essa. Que urna fraudada é essa? Que me coloca o Nicolas com 1,5 milhão de votos, Carla Zambelli com 600 não sei quantos, o outro, Salles com 700 e pouco. E se só fraudaram no presidente? Porque que era importante mesmo, assim, Mas pra galera. aí, Que cara, fraudar? é uma fraude, Se tivesse. número 1, ineficiente, né? Porque já que você vai fraudar, frauda tudo. Como assim? Não, vou fraudar aqui, eu vou meter o Nicolas com 1,5 milhão, Mas vou quanto deixar mais uma... se frauda, mais difícil é de você se safar da fraude, né? Tipo, Não, fraudar todas as eleições ia deixar uma não, marca. cara, né? se você vai cruzar essa linha, é a mesma coisa seguinte, eu entrei na tua casa aqui pra roubar. Se eu roubar uma câmera, eu vou preso. Se eu roubar todas, eu vou preso. Por que eu vou entrar na tua casa e falar, não, eu vou roubar uma? Porque, se eu roubar todas aqui, vai dar ruim pra mim. Não, cara, Mas já às tô na vezes você tua vai falar, casa. pô, não dá pra roubar a geladeira porque não tem pra onde como carregar. Tudo bem, Entendeu? cara, mas é tipo assim, um negócio assim. se o cara consegue alterar uma eleição de presidente, por que ele não consegue alterar uma eleição de deputado? Eu acho que ele talvez ele só se importava pela eleição do presidente em si, né? Mas não tem sentido isso. Bom, tem sim, é a mais importante, né? Tudo bem, mas as outras também são. E outra, cara, tem um lance que é o seguinte, vamos lá, se a urna fosse fraudada, como eu te falei, por que deixar nomes da esquerda tão expressivos? Nomes da direita tão expressivos, como o Nicolas. E se a urna fosse fraudada, você não encontraria, por exemplo, eleitores do Guilherme Boulos. Que foi muita gente vai, eu não conheço ninguém que votou no PT. Então você não conhece o Brasil. Porque, meu irmão, o Guilherme Boulos foi o deputado mais votado de São Paulo, 1 milhão de votos. Uhum. E, por exemplo, eu lembro quando eu disputei a prefeitura, nos colégios ricos de São Paulo, tipo Porto Seguro, Liceu, etc., faziam pesquisas de prefeitura e sempre era primeiro e segundo lugar eu e ele. Então é tipo assim, o Guilherme Boulos, ele foi pro segundo turno aqui em São Ele Paulo. tem votos. Ele tem muito voto. E eu tô falando do Guilherme Boulos, nem o Lula, eu tô falando do Guilherme Boulos, que é mais radical ainda. Uhum. Né? Esses dias eu tava na academia, aí veio um cara lá também com esse papo. Fraude. Eu falei, meu irmão, eu não conheço ninguém aqui que votou no PT. Aí chegou um cara, Bolsonaro. Bolsonaro foi, professoras, vem cá. Aí chamei uma meia dúzia de professora. E quem você votou? Não gosto dele, mas votei no Lula. Não gosto dele, votei no Lula. Aí tinha um moleque na esteira,
com coque e um óculos dourado redondo. Eu falei, aquele cara eu nem conheço, eu não preciso perguntar pra ele, né, gente? Cara, essas pessoas existem, se você que não quer ver. É a mesma coisa o seguinte, Monark, sei lá, se eu chegar pra você e falar assim, cara, o que você acha de você comprar, pega um carro aí que você, sei lá, um Cherry, sei lá, um Cherry. Você fala, porra, Cherry, esse carro existe? Mano, você vai sair na rua, você só vai ver Cherry. Caralho, um ali, putão ali. Porque você... é verdade, essas pessoas existem. Então, se você ficar com essa mentalidade, eu não vejo eleitor do Lula, eu só vejo o Bolsonaro. Onde você vai sair, você vai achar essa evidência de confirmação. Inverte a lógica. Assim, hoje eu vou sair pra procurar eleitores do Lula. Deixa eu ver se eu encontro. Cara, você vai encontrar um monte, porque tem. Não, realmente tem eleitor do Lula. A questão é que eu acho que a galera tá achando que é fraude muito por causa do contexto no qual as eleições foram feitas, entendeu? No sentido de... Ele sabe que o órgão responsável por garantir a segurança das urnas é o mesmo que está censurando a Jovem Pan, o Brasil Sim. Paralelo, está tirando as redes sociais de deputados eleitos, né? Então, eles não confiam no TSE. E quando você não confia numa instituição, quando uma instituição tão importante quanto essa se descredibiliza perante a sociedade, fica difícil dela acreditar nos resultados das eleições, mesmo que não tenham sido fraudados. Não, Porque ele vê, pô, o cara que é responsável pela segurança da parada tá indo... Imagina, por exemplo, você tem a sua casa e tem o segurança da sua casa. Aí você olha pro segurança, ele vai bêbado pra fazer a segurança da sua casa. Aí no dia seguinte, você vê ele dormindo com a porta da sua casa aberta, ele bêbado. Aí no terceiro dia, você vê ele fazendo um monte de merda. Aí ele pega e faz você assinar um contrato onde você não pode criticar o jeito que ele cuida da sua casa, porque senão ele te prende. E aí depois você fala assim, mano, será que esse cara tem dentro de si o sentimento de sagracidade, de sacrossantismo que deveria ter as urnas, ao ponto dele não violar elas? Porque o resto do trabalho que ele tem feito, dá pra ver que é porco. Eu não confio nesse cara. Eu entendo o que você tá falando, eu entendo. Eu acho que sim, a gente tem uma crise de credibilidade. Agora, a galera que tá falando que tem fraude nas urnas é uma galera maluca, cara. Ponto. E eu vou te falar, em 2018, quando o PT perdeu a eleição, eles não fizeram a mesma coisa. Teve gente que falou de fraude. Até o Cara, próprio porra, Bolsonaro falou de fraude. Eu não vi nenhuma rua parada por causa disso. O Bolsonaro falou de fraude nas eleições depois de ter Pra ganho. você ver... Cara, esse é mais um argumento do meu lado. Pra você ver que tipo de cara é o Bolsonaro. É que, tipo, eu não confio nas... É até perigoso falar isso, porque se você... Não, tudo bem ter você não confiar. Você percebe como que é estranho? A gente tá vivendo num país onde você não pode nem desconfiar se tem uma coisa errada ou não. E aí... A gente tem que acreditar no cara que tá mandando, que vai mandar você preso se você desconfiar que o negócio é seguro eu e é ele o com você. responsável pela segurança. Então, tipo, pra mim, por mais que possa ser que não tenha sido fraudado as urnas, eu não duvido nem um pouco. Você é cético em relação à urna eletrônica. E tudo bem você ser. Eu diria pra você o seguinte, eu sou cético em relação a todos os processos eleitorais do mundo. Se você chegar e falar assim, cara, escolhe um país aí, sei lá, vamos pegar a Alemanha. Quantos habitantes tem lá e quantos votos tiveram? Será que um não foi errado? Ou porque não foi, ou porque computou errado, ou porque o papel rasgou? Cara, claro que sim. O que eu te digo aqui, eu realmente acho que não há fraude na urna intencional para ajudar o Lula. Eu não acho. Se você disser o seguinte, cara, existem pessoas que tomam decisões para beneficiar um lado ou outro, concordo com você. Ok. Agora... Eu não acho que existe todo um sistema que faz com que o voto dos brasileiros seja intencionalmente direcionado por um lado. Nós não temos evidências para isso. E o argentino maluco lá? Pelo amor de Deus, cara. Os argumentos fazem não sentido. Não. O argumento dele sim. o argumento dele é basicamente o seguinte. Você tem lá, acho que 6 modelos de urna, né? E segundo ele, só a última urna, que é essa mais 2020. moderninha, é a que é possível de ser auditada. Primeiro, isso é uma mentira. Isso é mentira. Por quê? Porque todas elas usam o mesmo software. O programa é o mesmo. É como se eu tivesse um iPhone 10, você tem um iPhone 12, o software é o mesmo. O hardware é diferente, mas o software é o mesmo. É o iOS, né? É o iOS e tal. Então, beleza. Segundo, ele disse que as Forças Armadas disseram que não conseguiram auditar as outras. As Forças Armadas disseram que sim, conseguiram auditar. E de novo, cara, Mas eles não auditaram todas as urnas, né? Eles auditaram uma parcela das urnas. Até porque cara, são é que muitas assim, urnas pra você auditar tem tudo. auditoria por amostragem e você tem, sim, a conferência de uma por uma, cara. É a mesma coisa que eu chegar pra Mas você, são não. mais de 400 mil urnas. Eles Não foram mais de... conferiram Eu sei, as Forças Armadas não, mas
Você concorda que mais de 400 mil urnas foram instaladas? Então, pessoas pegaram a urna, foram lá, conferiram, testaram. Sim, você vai falar, as Forças Armadas conferiram todas? Não, mesmo porque nem teria contingente para isso. Eles têm uma Mas amostragem. Né? todas as urnas foram auditadas por diversas outras instituições da sociedade. E você confia nessas instituições? Entendi. Eu não confio Mas em mesmo nenhuma que eu não instituição. confiasse, mesmo que o checar assim, eu não confio. Qual a alternativa? Voto em papel. Ou São urna, voto impresso, né? São as mesmas instituições que vão fazer as mesmas conferências. Mas pelo menos vai ter algo para você conferir no físico. Yeah.